Olá, bem-vindos. Vamos hoje falar sobre fazer terapia. Muitas pessoas têm receio, acham que não vai dar tempo, tem medo de entrar dentro de um processo e tudo isso eu sei que denota uma série de coisas e de coragem para iniciar. E hoje, aqui com vocês, o que nós vamos falar? Você já pensou ou sentiu necessidade de fazer uma terapia? Você sabe como que é um processo terapêutico? Alguém já te falou que você precisa de terapia? Porque veja só, quando um médico, um parente, uma pessoa na qual você convive, chega para você e fala, olha, eu acho que você precisaria fazer terapia. Para ele te falar isso, ele está há muito tempo vendo como que ele vai te falar isso. Então, às vezes a gente não percebe porque a gente está naquele emaranhado emocional, com uma série de conflitos, dificuldades, necessidades, e às vezes o outro chega para você e fala, olha, eu acho que seria interessante você entrar num processo terapêutico. Boa noite, Alice. Se você já teve algum tipo de mal-estar, consultou um médico, consultou um psiquiatra e está tomando medicações para ansiedade, depressão, pânico ou outros transtornos e não faz terapia, isso tem implicações. O remédio, ele tira o mal-estar, mas se você continua a ter o mesmo modus vivendi, trabalhando com as suas questões de dinâmica familiar, social, com uma rotina um pouco destrambelhada, você vai chegar uma hora que vai parar de tomar medicação, dali 6 meses tudo volta, porque você, da forma como lida com as coisas, vai fabricar sintomas novamente. Às vezes não é para você. Se seu filho está apresentando problemas emocionais, de comportamento ou de aprendizagem, você já parou para pensar que seria interessante procurar um processo terapêutico? Você também sabia o que é mais importante? Que você pode fazer uma consulta de triagem, só para ter um norte do que está acontecendo. E você pode escolher fazer terapia ou não, assim como a gente vai ao médico. E ele fala, olha, eu acho que você tem isso ou aquilo, vamos fazer exames, tudo. Você pode, e até te dar uma medicação, você pode concordar, embarcar nesse processo ou não. E eu vejo que as pessoas têm receio e falam assim, ai meu Deus, eu vou começar a fazer terapia, como se você fosse ficar lá numa imersão e o terapeuta já fosse laçar você e você não conseguiria sair dali. Não. Então hoje eu trago aqui para vocês entenderem, né, que você pode fazer uma triagem só do que está acontecendo com você. Né? E eu vou contar tudinho para vocês, como que isso funciona. Então, deixa aí um like, compartilhe agora para quem precisa, manda lá o aviãozinho. Boa noite, Nelson, boa noite, Cacilda, né? E vamos lá. Então, eu vou contar para vocês, né, como eu e outras pessoas de uma clínica que eu trabalho, nós sentimos a necessidade de iniciar um tipo de procedimento de triagem que justamente aconteceu na época do isolamento social e da pandemia, né? Então, às vezes tinham pessoas que não queriam entrar num processo de psicoterapia, mas queriam saber o que estava acontecendo com eles. E a gente conseguia fazer uma leitura, que eu vou explicar para vocês, né? E
como que eles poderiam buscar algum tipo de tratamento ou de resultado. Então, bem-vindos a todos. Eu sou a doutora Oncala, sou neuropsicóloga, doutora em neurociência do comportamento e vou falar para vocês como que é esse processo de triagem que a gente pode fazer dentro da clínica psicológica, né? Assim, em ambulatórios, gente, isso é muito comum. Eu trabalhei 6 anos e meio com pesquisa e as pessoas que queriam fazer parte dos tratamentos dos ambulatórios de psiquiatria, de psicologia, de neuropsicologia, elas iam lá e faziam primeiro uma triagem. E na triagem, a gente consegue perceber para onde a gente precisa encaminhar essa pessoa. É como um clínico geral. Quando você vai a um clínico geral, ele fala, não, olha, você precisa ir num ortopedista, você precisa ir a um ginecologista, a um endócrino. Então, ele faz uma leitura, né? Ele faz um levantamento dos sintomas e ele, às vezes, encaminha para você. Muitas pessoas já vieram fazer essa triagem comigo e, necessariamente, eu percebi que não precisavam fazer terapia, mas ela estava apresentando outros sintomas que, às vezes, diabetes, hipotiroidismo, pessoas que fizeram algum tipo de cirurgia, né, começaram a apresentar comportamentos diferentes, sentir coisas diferentes e que isso era pertinente àquela patologia, né? Então, como assim, Simone? Então, veja só. Quando uma pessoa tem hipotiroidismo, ela tem desânimo, cansaço excessivo, parece que ela está deprimida. Então, nessa triagem, a primeira coisa que a gente faz, você já fez uma avaliação com o endócrino? Porque muitas vezes não é depressão. Isso daí é um quadro que está atrelado ao hipotiroidismo. Pessoas que fizeram cirurgia cardíaca, eu estou deprimido, isso é muito comum. Não que não precise de terapia, mas a gente já começa a entender esse quadro, né? Então, como que é feita essa triagem? A pessoa, ela chega com uma queixa. Então, assim, doutora Simone, eu estou sentindo isso, a minha vida está assim, estou com problema de sono, estou com problema alimentar, né? Ela vai trazer a queixa, né? Como que ela está? Se ela está triste, se ela percebe que ela está com uma irritação excessiva. E nós vamos perguntando como que ela está hoje. Num processo de triagem, né, a gente não entra num processo analítico de volta ao passado para saber histórico. Isso é importante? Isso é muito importante. Porém, nesse primeiro contato, a gente precisa, como hoje o paciente está se sentindo. Olá, Elias, boa noite. Então, é feito todo um levantamento da queixa, dos sintomas, né, de como está essa rotina. A grande maioria, quando está com algum problema, toda a rotina está destrambelhada, estrangulada, e a gente vai avaliando também. Nesse processo de triagem, a gente precisa ter a percepção do paciente de como ele está no aqui e agora. Como que é a dinâmica familiar, social, do trabalho dele, né? Se também ele apresenta alguma enfermidade que possa alterar comportamento, causar uma certa instabilidade emocional. Então, quando a pessoa nos procura numa primeira consulta, ela vai ter um entendimento do que está acontecendo. Porque quando não estamos bem, nós estamos com os pensamentos turbulentos, né? A gente sente uma perturbação, a gente sente um mal-estar interno. Parece que nada dá certo, porque a gente está com um pensamento desorganizado, a gente não consegue fazer um planejamento, o dia parece repetitivo. Então, dentro do que o paciente traz nessa primeira consulta,
né, além de nós percebermos alguns indícios de algum transtorno que ele possa, né, estar sofrendo, como ansiedade, pânico, depressão, coisas atreladas a comorbidades e doença, além de percebermos isso, a gente consegue passar uma orientação para o paciente. Ele não precisa já entrar para a terapia. Calma, não tenha medo. Só saiba o que está acontecendo com você. E depois ele vai ter tempo para decidir. Porque nós vamos falar, olha, seria interessante você fazer esses exames laboratoriais, ou, olha, estou percebendo isso, procura um endócrino e veja o resultado dos seus exames, né? Então, a gente consegue encaminhar esse paciente de acordo de como ele relata tudo o que ele está sentindo, os seus sintomas, de como é o seu dia a dia. Mas as pessoas têm muito medo de fazer terapia. É um ato de coragem? É um ato de coragem. É um enfrentamento. E assim, é doloroso. Porque nós vamos estar dentro de um processo terapêutico falando de coisas que a gente quer esquecer. Só que quando a gente joga todo esse mal-estar na caixinha do esquecer, eles viram sintomas. E é isso que a gente precisa estar atento. E depois dessa primeira consulta de triagem, a gente consegue, junto com o paciente, porque o paciente precisa ser sujeito da ação, né? O psicoterapeuta, ele não pode adotar uma postura de querer consertar o paciente. Não. Quem vai se consertar é o próprio paciente. Somos apenas um técnico da área da saúde. E o que nós podemos oferecer? Mediante todo esse estudo da primeira consulta de triagem, a gente pode sugerir, olha, dentro disso que você está falando, nós poderíamos fazer, né, uma avaliação diagnóstica, fazer um psicodiagnóstico, para entender direito se isso é ansiedade, é depressão, é proveniente do quê, quais são os gatilhos que fazem com que você tenha crises de ansiedade ou que te deixam muito derrubados, muito depressivos. Então, no psicodiagnóstico existem inventários de comportamento, testes projetivos onde as pessoas trazem, né, as suas dificuldades e a gente consegue fazer um levantamento de como está a sua condição emocional, o quanto que essa condição emocional está te atrapalhando no dia a dia, no seu comportamento, o quanto você está deixando de ser produtivo. Então, depois da triagem, a gente pode fazer também só uma avaliação diagnóstica, que demora em torno de umas 4 sessões. E também você pode seguir esse tratamento ou não. Ou às vezes, numa avaliação diagnóstica, a gente percebe que nem essa pessoa não precisa fazer, mediante as suas dificuldades, um processo terapêutico, ela tem que ser encaminhado para outra pessoa. Como eu faço também avaliação neuropsicológica, que além de avaliar as questões comportamentais, emocionais, nós avaliamos também as questões cognitivas de atenção, memória, raciocínio lógico, velocidade de processamento mental e várias outras instâncias do cérebro. Porque, por vezes, não é só uma condição emocional, psíquica, mas está atrelado a questões cognitivas. E a pessoa está deixando de ser funcional no seu dia a dia. Então, você também pode, né, junto com o seu terapeuta, decidir de fazer uma avaliação neuropsicológica. Não, olha,
trago há muito tempo problemas de atenção ou problemas de memória, eu preciso verificar isso também. Né? Então, como eu disse, tanto o psicoterapeuta, ele vai sugerir para você o que seria interessante avaliar dentro do seu quadro, como ele também vai pegar essas informações de você para saber qual é a sua necessidade. Olha aqui, não adianta, meu gatinho, ele gosta de aparecer em todas as minhas lives, atendimentos. Antes eu deixava ele trancado para não me incomodar, mas não tem jeito. Ele mia, ele fica muito bravo, então é melhor ele ser aqui o meu coadjuvante. Deixa ele lá, que aí eu fico mais tranquila para falar. Não é, tigrinho? Então vamos lá. Então veja como é importante de você, uma vez, procurar entender o que você precisa, porque você vai decidir junto com o psicoterapeuta. Né? Você vai cair em si, né? Vai dar um insight em você e falar, poxa, é isso que está acontecendo comigo mesmo, eu acho que eu preciso disso. E você também vai fazer todo um planejamento, né, financeiro, porque isso tem um custo, e também de horários. E agora, principalmente adultos ou pessoalzinho acima de 12 anos, a gente até consegue atender online, que também facilita de você não se deslocar, não precisar fazer isso só depois do horário que você trabalha, ou então muito cedo. Então agora existe uma flexibilidade de horário, já que nós conseguimos atender online. Nós precisamos estudar isso na época do isolamento. E deu muito certo. E está muito cômodo. Quando, no caso, é a sua criança, então a mãe também marca uma sessão. E nós vamos fazer todo o levantamento dessa criança, do histórico, do desenvolvimento dela e de como que ela está hoje. Né? E perceber, olha, precisa fazer uma avaliação neuropsicológica, ela está com muita dificuldade de aprendizagem. Você diz que ela é desatenta, que ela é desorganizada, né? Ela não consegue completar tarefas, ou é uma criança que está apresentando birra, né? A gente começa a investigar como que é essa dinâmica familiar, se ela apresenta esse comportamento também na escola, no social, com os amiguinhos, em casa. Então é feito todo um levantamento para a gente poder entender e dar um norte de quais seriam as metas terapêuticas. Né? E você pode decidir fazer ou não. Então, tenham coragem de pelo menos fazer uma primeira consulta de triagem. Tipo, o que é que está acontecendo comigo? Esse profissional da saúde, né, o psicólogo, o neuropsicólogo, ele vai poder te ajudar. Ele vai saber o que é que você está precisando. E vocês podem fazer um planejamento, né, de uma psicoterapia para trabalhar a questão da saúde mental. Até porque existem implicações, né, de muitas pessoas correrem para pronto-socorro, para psiquiatras, né, ou então até um médico particular, um endócrino, um ginecologista, um urologista, passar uma medicação para ansiedade, para pânico, depressão. Né? Mas é como eu havia dito, você vai tomar essa medicação, depois de 6 meses você vai estar bem. E muitas pessoas, na hora que se sente bem, abandonam a medicação, o que é muito errado, o médico precisa fazer um desmame. Só que mesmo que o médico faça o desmame e você se sinta bem, se você continuar com uma rotina estrangulada, atuando de uma forma no seu meio, com inflexibilidade e com um modus operandi que você sempre trabalhou, o que vai acontecer? Você novamente vai fabricar esses sintomas. Então, passados 6 meses que você acabou de tomar medicação,
você vai começar a apresentar os sintomas novamente, porque no seu dia a dia, na sua forma de atuar e de sentir as coisas, você vai estar igual. E isso começa a ser cíclico. E tem muitas pessoas que falam, eu já fiz várias vezes tratamento com tal medicação, para ansiedade, para depressão, para pânico, tudo. Aí depois passa um ano, eu novamente estou com aqueles sintomas. Lógico, você está fabricando novamente aqueles sintomas. E dentro de um processo terapêutico, você consegue fazer essas quebras. Boa noite, Wagner. Você consegue ressignificar uma série de coisas dentro de você. Você consegue traçar uma nova rotina, reavaliar os seus valores, reavaliar os seus investimentos emocionais, que é tudo isso, né, que está um disco riscado. E se você não ressignificar, você vai fabricar sintomas novamente. Então veja a importância, né, de fazer pelo menos uma primeira consulta de psicoterapia para essa avaliação de triagem. E você vai decidir. Até quando nós vamos ao médico, tem médico que são empáticos, que nos convence daquilo que ele está vendo e a gente embarca no tratamento. E às vezes não. Às vezes a gente não vai com a cara do médico, ele trouxe algumas coisas que você acha que não tem nada a ver, você não volta mais. E nós fazemos isso na área da saúde e da medicina. E vocês não fazem isso na área da psicologia. Procure uma vez. A triagem pode te dar um norte. E você vai fazer uma verificação. Preciso fazer terapia ou não? Ok, pessoal? Então, deixe aí seu like, seus comentários, encaminhe isso para quem precisa, para quem está precisando de encorajamento, pelo menos para ir uma primeira vez, né? Entender o que está acontecendo com ele. Ok? Um beijo a todos. Até mais.